Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Na Boa. Hoje a gente embarca numa jornada especial, junto com a Caravana do Futuro, uma iniciativa que está cruzando o Brasil para ouvir a população, especialistas e ativistas para discutir os desafios da transição energética e entender como o mundo do trabalho se conecta com a crise climática. De norte a sul, essa caravana está reunindo vozes, histórias e propostas que vão compor um relatório inédito a ser apresentado na COP30 em Belém do Pará, em novembro desse ano. O futuro está sendo escrito agora e é sobre isso que vamos conversar. Vem com a gente nesse papo com a Gabriela Volo, idealizadora do projeto. Gabriela, eu já estou super curiosa para saber mais sobre essa caravana, sobre o seu trabalho também, porque eu sei que não é de hoje que você vem trabalhando com essas temáticas socioambientais, né? É isso aí, né? Super obrigada pelo convite, Silvia. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do podcast. Vai ser um prazer contar um pouquinho. Bom, antes da gente chegar até a pauta principal, né, que é a Caravana do Futuro, eu queria que você contasse um pouquinho da Aurora Lab, né, que você fundou e é a responsável pela caravana. Eu acho que entender da Aurora vai também explicar um pouco como você vem trabalhando o seu ativismo. Você trabalha com a justiça socioambiental há mais de 20 anos, é isso? É isso, Foram algumas experiências diferentes aí que foram me moldando nos últimos 20 e poucos anos. Dá até vergonha de falar o tempo, né? Mas aí a gente vê quanta coisa a gente também vai construindo ao longo desse período e muitas experiências que foram se complementando um pouco, algumas um pouco mais de comunicação, outras um pouco mais ativistas, outras um pouco mais de mobilização e engajamento. As coisas foram se moldando para formar esse quebra-cabeça que eu acho que é o que dá origem à Aurora, no fim das contas, né? Então, a Aurora Lab completou um ano agora em maio de 2025 e a gente, nesse primeiro ano, foi um pouco experimentando, e eu acho que isso é um pouco ser fiel ao nosso princípio de ser um laboratório, né? Então, esse lab no nosso nome não é à toa, a gente se propõe a ser um laboratório que experimenta um pouco com as formas de fazer campanhas e fazer comunicação ativista. Então, a gente acredita realmente na importância dessa frente de trabalho, né? A gente sabe que tem diversos jeitos da gente abordar as transformações que o mundo precisa passar nos próximos tempos por conta da crise climática, mas a gente acha que esse trabalho de comunicação e de conversar com as pessoas na sociedade é um trabalho fundamental, porque ele complementa o trabalho de políticas públicas, ele complementa o trabalho de inovações tecnológicas. Se a gente não tem uma conversa com a sociedade sobre as mudanças que precisam acontecer, eu acho difícil que as mudanças se sustentem no tempo. Eu acho que a gente precisa desse tecido social muito firme para que as outras propostas de mudanças possam vingar, de fato, né? Então, a Aurora Lab trabalha muito nesse campo da comunicação ativista, das campanhas. A gente trabalha muito com escuta do campo, né? Então, todas as organizações que já estão fazendo trabalho em algum determinado tema, e a gente procura sempre trabalhar em parceria com essas organizações. A gente acredita realmente no poder do coletivo para essas coisas. E aí é um pouco identificar onde é que estão os gargalos nessas conversas com a sociedade, o que é a mensagem que não está chegando, como é que a gente cria soluções para essas mensagens chegarem, olhando para os indivíduos com os quais a gente quer conversar, né? Então, sem ter aquela pretensão de falar com todo mundo, porque a gente já sabe que isso não funciona mais no mundo de algoritmos e É. dinâmico como o que a gente está vivendo, né? Assim, a gente precisa se atualizar todo dia, e daí também a inspiração do nome Aurora, né? A Aurora é a deusa romana do Renascimento, ela se refaz toda manhã. E a gente também acha que para a gente conseguir enfrentar esses desafios atuais do mundo, a gente também precisa se reinventar todo dia, fazer coisas novas e diferentes todos os dias. Maravilhoso, adorei essa explicação aí do nome, que faz todo sentido com a proposta de vocês, né. Sabe que eu participei recentemente de um seminário, Seminário Águas para o Futuro, inclusive tem um podcast falando sobre ele, que reuniu muitos especialistas e principalmente o poder público também. Tinham prefeitos de várias cidades, tanto aqui de Minas quanto de outros estados também, e eu acho que a mensagem principal desse seminário foi
a necessidade de engajamento e de mobilização da população, até porque ela vai pressionar, né, as empresas, o poder público também. Então isso eu tenho escutado isso, assim, para todo canto que eu vou, e você aqui reforçando isso também, o que eu acredito muito, né, no poder de cada um. E a qualidade do engajamento na vida real, ele é muito diferente, né? Eu acho que isso também acabou nos levando. Aí já vou começar a falar da caravana, porque eu não consigo falar de outra coisa, Silvia, mas é como um bebê novo que a gente só fala dele, né? Mas a verdade é Sim. que tem uma relação direta nisso, no poder da mobilização no offline, né? Na vida real, no olho, no corpo a corpo, e que eu acho que a gente perdeu muito por conta de pandemia, mas também por conta de uma vida muito mais atribulada, corrida, conectada, né? A gente É. passa muito mais horas com as telas na mão e no rosto, e se esqueceu de conversar, às vezes, com o vizinho, né? Então, a gente tem pensado muito a caravana como esse espaço de trocas entre os diferentes, e sem muito controle sobre o que vão sair dessas trocas, muitas vezes, né? Porque a gente não controla, a gente só se propõe a dialogar. Para onde esse diálogo vai depende da disposição de quem está envolvido ali, mas acho que um pouco da pretensão da caravana é trazer de volta essa coisa do olho no olho, vamos conversar na vida real. É. Bom, quando você fala que você faz um pouco da comunicação, da captação, da mobilização também, eu acredito que isso vem muito da sua experiência aí que você já teve com muitas organizações e muitos projetos, né. Conta um pouco sobre essas experiências no Greenpeace, na Fundação SOS Mata Atlântica também, né, como que elas contribuíram para a sua visão e posicionamento diante dessas questões? Eu acho que eu tive uma sorte muito grande de passar por lugares que foram grandes escolas na minha vida, assim, né. O Greenpeace foi uma delas. Acho que o Greenpeace tem um modo único de fazer campanhas e de fazer a sua atuação ativista, e a gente inevitavelmente aprende muito. Eu também tive uma sorte muito grande de começar na área de comunicação, como assessora de imprensa, e depois migrar para a área de campanhas e trabalhar mais com advocacy, com trabalho político e tal, muito trabalho de engajamento, e eu acho que esse trânsito entre a comunicação e as campanhas me faz ter um carinho especial pela comunicação e pela importância dela numa trajetória de campanha de influência mesmo, né? Então, esse olhar específico para o que a gente quer comunicar, para quem e quem que a gente quer trazer junto, como é que a gente oferece ferramentas para isso? Então, acho que isso foi uma bagagem muito grande do Greenpeace. O que é que a pessoa pode fazer para contribuir, né? Eu acho que eu carrego essa pergunta comigo para onde eu vou e para os temas com os quais eu trabalho. Então, na época, no Greenpeace, trabalhei muito era 2004, a gente estava falando do começo da soja transgênica no Brasil, então tinha todo um debate sobre os transgênicos, rotulagem dos alimentos e tal, e foi super interessante entender o que as pessoas poderiam fazer para se proteger naquele momento dessa dúvida, né? Depois fui trabalhar com clima, fui trabalhar com energias renováveis, aí veio a COP 15 em Copenhague, que foi aquele momento de super expectativa, mas também de super frustração, e que eu agora vendo a COP 30, eu fico assim, bom, como é que a gente não repete os mesmos erros, mas ainda aproveita essa janela de oportunidade e tal, né? E aí depois do Greenpeace passei pela SOS Mata Atlântica, quando o Brasil estava discutindo o novo Código Florestal, então eu estava assim, no olho do furacão, tentando entender como é que a gente navegava um congresso que ainda não era tão conservador quanto o que a gente tem agora, não era tão complicado falar de temas ambientais naquela época, mas foi um aprendizado também de entender como é que é atuar numa outra organização com outro DNA, completamente diferente do que o Greenpeace fazia, né? E aí de lá eu fui trabalhar com outros temas, fui trabalhar no Instituto Alana, com o projeto Criança e Consumo, que eu tenho um carinho gigante também, porque quando eu cheguei no Instituto Alana, era um projeto muito focado numa coisa que hoje está se discutindo, que é a litigância estratégica. Então, como é que você usa os mecanismos de litigância e de processos legais para fazer valer leis que já existem, mas que muitas vezes não são cumpridas, e de proteção, no caso ali, da infância, né? E eu cheguei com o objetivo de transformar isso também em campanhas de engajamento. Então, era uma página em branco,
e que eu fui construindo ali o que poderia ser um movimento de pais e mães preocupadas com publicidade e com consumo infantil, ou um movimento de feira de troca de brinquedos, para ver como é que a gente faz na prática uma redução do consumismo na infância, a partir da troca, de uma experiência de troca entre as crianças e tal. Foi super interessante. E eu gostei da coisa da página em branco, e aí eu fui parar em outras experiências que me levaram para a coisa da página em branco, como, por exemplo, montar o escritório da Purpose no Brasil. Então, logo depois do Acordo de Paris, em 2015, a Purpose estava descobrindo o que ia fazer aqui no Brasil e me convidou para estruturar o escritório por aqui. E foi super interessante também, poder montar o que é a atuação de uma organização num país como o Brasil, que tem uma relevância no campo climático, e entender como é que era fazer de novo uma coisa numa organização com um DNA diferente, que tinha um DNA muito mais de publicidade, de uma agência de comunicação, uma atuação global de agência de comunicação e tal. Então, a gente desenvolveu um projeto que era muito focado nas eleições municipais, Cidade dos Sonhos e tal. Mas quando eu olho para essa trajetória, eu começo a perceber que tem um monte de pontos onde a mobilização ela foi aparecendo ao longo de todo o caminho, né? E aí, por fim, um pouco antes de fundar a Aurora, eu estava no Greenpeace Internacional de volta, aí fazendo um pouco do trabalho de justiça climática urbana, mas para outras cidades do sul global. Então, trabalhando com Jacarta, trabalhando com Bogotá, África do Sul, Cidade do México, 2 ou 3 cidades na Índia, que foi super interessante para ver como o Sul se parece também, muitas vezes. A gente acha que é tão distante da Indonésia, e a minha maior surpresa foi chegar lá e descobrir que, no fim, a gente está mais perto da Indonésia do que da Europa, e a gente esquece dessas referências do Sul, né? Então foi super Que interessante. legal, que legal. É, falam, né, sempre quando a gente fala das questões climáticas, citam sempre o sul global, né, e você ter essa experiência, você pode falar com muita propriedade e até criar as campanhas com muita propriedade, né, com muita sabendo do que você está falando, né, que quantas experiências, né, isso é que é legal, a gente vendo como que a trajetória vai nos moldando, e você sempre buscando a comunicação de impacto, né, isso é que é o mais legal, assim, foram várias experiências, mas todas voltadas para essa comunicação de impacto, né. E aí? Aí chega a caravana, é isso mesmo? É isso. Já que a gente está falando de comunicação de Chega a impacto, caravana né? não, chega a caravana não, né, você que trouxe a caravana, né, conta isso. A caravana é uma história, ela se cruza com a minha história de vida, na verdade, porque eu, em 2004, fiz uma viagem muito parecida com a viagem que a gente está propondo agora para a Jornada da Caravana nesse ano. Eu estava atuando numa outra organização e a gente foi pela primeira vez falar sobre energias renováveis no Brasil. Então, eu realmente me sentia uma cientista maluca que chegava com uma mini turbina eólica, uma placa solar, um aquecedor solar de baixo custo feito com garrafa PET pintada de preto, e parava em praça pública. Paramos aí, acho que foram 14 cidades na época, em 2004, e a gente parava na praça, armava o cirquinho ali e era um caminhão. Só que na Nossa, época a dois gente não mil e tinha. quatro. 2004, É. exatamente. Eu lembro que na época a gente discutia se era energias renováveis ou alternativas. A gente ainda estava no debate de como chamar a coisa, de tão inicial que o debate era, né? E o sucesso eram aquelas traquitanas tecnológicas, né? O que é isso? Isso produz energia? Como? Tá, não sei o quê. E a gente tinha um caminhão que tinha placas solares no teto que alimentavam alguns equipamentos dentro do caminhão. Então, aquilo por si só já chamava atenção. Aquilo era a coisa, né? E aí, coisas muito interessantes aconteceram nessa viagem, porque a gente acabou virando uma grande familhinha ali, 80 dias na estrada, todo mundo junto, tal, não sei o quê. Então, eu carrego muitos amigos dessa viagem até hoje. Eu conheci o pai do meu primeiro filho nessa viagem. Hoje meu filho vai fazer 20 anos esse ano, e uma das promessas que a gente se fez foi de, poxa, quando ele for maior de idade, a gente precisa repetir uma parte desse trajeto com ele, né? Então Que tinha um pouco legal. uma dívida familiar aí, mas também tinha uma curiosidade minha muito grande de entender o que aconteceu nesses territórios depois de 20 anos, porque o debate de energia está num outro lugar. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande voltar para o tema de energia no começo do ano passado, com a fundação de Aurora Lab, e descobrir um outro contexto completamente diferente, né? Descobrir um contexto de
puxa, as renováveis são a solução do ponto de vista de carbono, mas estão sendo feitas de jeitos um pouco estranhos no Nordeste. O que está acontecendo lá? Ao mesmo tempo, eu também me peguei com uma surpresa de olhar para os dados de crescimento das renováveis que não implicavam numa queda do uso de combustíveis fósseis. Na verdade, o que a gente tem visto no Brasil, assim, é expansão energética, não é transição energética. Então, eu comecei a me deparar com umas informações no começo do ano passado, que eu falei, gente, tem muita coisa interessante aqui. E os trabalhadores, o que está acontecendo com eles? Porque a gente sabe que o número de empregos num parque eólico é muito menor do que numa plataforma de petróleo. Então, para onde estão indo esses postos de trabalho, se a gente for falar em transição? Não está acontecendo ainda porque a gente não está tendo transição na prática, a gente está tendo expansão. Mas e quando a gente, de fato, começar a ter um declínio de energia produzida a partir de fósseis? Como é que vai ser? Para onde vão essas pessoas? Tá? Então, acho que eu comecei a fazer perguntas que tinham muito a ver com o trajeto de 2004, mas muito no sentido histórico do, bom, e agora? Para onde foram esses territórios? O que, que aconteceu com essas comunidades? E o que, que tem nos próximos 20 anos? Como é que a gente garante que os próximos 20 podem ser melhores do que o que a gente está vendo de conflitos acontecendo agora nesse tema de energia? Né? Então, eu acho que foi um grande cruzamento das duas coisas. A COP nos oferecendo uma janela maravilhosa de oportunidade É, para falar de energia, a gente sabendo que transição justa é um tema central na COP 30 também. Então, esse tema do trabalho, ele é a pauta desta COP, né? E sim. a gente vai ter que entender como é que a gente lida com ela, tanto do ponto de vista doméstico, dentro do Brasil, quanto nas negociações internacionais. Então, acho que isso foi formando um caldo que era inevitável não querer botar um caminhão na rua de novo, né? Pois é, como é que foi colocar um caminhão, né? Conta um pouquinho desse formato, né? Vocês começaram a ideia do sul a norte, que aí eu já ia te perguntar também das escolhas dos locais por onde ela vai passar. E aí tem muito a ver com esse projeto lá de 2004, é isso? Algumas coisas sim, outras não. Acho que a gente também teve um olhar cuidadoso para entender onde é que estão as áreas quentes no debate de energia no Brasil hoje. Onde é que estão esses lugares que vão ter que passar por transformações, ou que já estão se transformando e a gente não está dando conta, inclusive, de discutir isso adequadamente com a sociedade e tal, né? Mas é isso, é uma jornada que começou no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, não foi à toa, a gente fez questão de marcar esse dia, e começou no Rio Grande do Sul, porque a gente também quis marcar o primeiro aniversário da maior tragédia climática que a gente teve no país, né? Então, em maio desse ano, a gente completou um ano daquelas chuvas terríveis, no estado do Rio Grande do Sul no ano passado, e a gente achou que era uma coisa importante da gente conversar, porque até do ponto de vista do trabalho, a gente teve inúmeros setores que ficaram paralisados muitos meses, muitos trabalhadores que ficaram sem poder retornar para os seus locais de trabalho, e aí a gente está falando de trabalhadores até organizados. Se a gente for olhar para ambulantes, informais, etc., qual o impacto que um tipo de Uhum. evento extremo tem, né? Trabalhadores da saúde, trabalhadores da limpeza urbana e tal. Então, a gente sabe que os eventos extremos, eles vão ter um impacto cada vez maior na vida dos trabalhadores, assim como a transição energética que vai acontecer. E aí a gente já começou o Rio Grande do Sul dando o tom do que a gente vai falar no restante do trajeto, né? Aí a gente subiu para São Bernardo, então a gente foi Mas falar um espera aí, pouquinho tudo isso num caminhão, é isso? É um tudo isso no caminhão que vira caminhão. um palco, né? Vamos lá. A gente tem um caminhão, dessa vez, 20 anos depois, a tecnologia nos permite ter um caminhão elétrico. Então, a gente tem pela primeira vez um caminhão 100% elétrico cruzando o Brasil de sul a norte. Então, ele sai de Porto Alegre, vai até Belém para chegar na COP, a tempo da COP em novembro, fazendo várias paradas, com todos os desafios que existem em cruzar o país num caminhão elétrico, sendo que a gente ainda não tem infraestrutura para isso completa, né? Então a gente, por exemplo, teve que desenvolver o nosso próprio carregador. Ele não é o nosso próprio carregador, eu costumo brincar que ele é quase um Benjamin. Sabe aquela coisa da tomada que a gente tem em casa? Uma tem 3 pinos, outra tem 2 pinos, não É. pluga, nananã, 20 amperes, 10 amperes, acontece a mesma coisa com o caminhão. A gente para no posto, a tomada foi feita para carro, ela não foi feita para caminhão. Então, o plug é diferente. A gente teve que desenvolver um adaptador que transforma um plug no outro plug, para a gente poder conectar o caminhão nos eletropostos que foram feitos para carregar carro.
E aí o que a gente está descobrindo é esse primeiro trecho, que foi Porto Alegre, São Bernardo, Rio de Janeiro, foi tranquilo. Conforme a gente vai saindo da região sudeste, está ficando mais complicado. Então, ontem, por exemplo, a equipe de campo já nos avisou, cruzaram o estado do Espírito Santo, mas já falou: olha, não tem mais eletropostos. O que a gente tem conseguido agora são comerciantes, borracharias, oficinas mecânicas que têm sido muito legais, entendido a situação, autorizam a gente a usar a rede elétrica deles, mas eletroposto já não tem mais. Então, Olha tem só. sido um aprendizado no dia a dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, ou é da parte técnica, do que significa carregar um caminhão, voltagem, plug, eletroposto, etc. Ou é da parte mais política. Então, tem gente, por exemplo, a gente tem situações em cidades onde a gente não pode carregar, porque se a gente carregar, a gente afeta a rede elétrica da própria cidade. Então, tem uma discussão de infraestrutura que é muito maior do que a eletrificação de transportes, né? De setor elétrico, de infraestrutura de cidades menores e tal. Então, tem sido, assim, um aprendizado incrível e diário. Escutando, eu lembrei de uma matéria que eu li recentemente falando das montadoras, de carros, que todas, né, colocaram metas: "Ah, até 2050 a minha frota vai ser 100% elétrica, o outro é 2035", enfim. E que todas já estão revendo, não por causa delas. A capacidade de transformar a frota toda em elétrica, elas conseguem, mas é a infraestrutura, exatamente isso que você está falando. Mas e o fora? Não adianta eu vender um produto que o meu consumidor não vai conseguir usufruir, porque ainda não tem estrutura para isso, né. Isso é muito interessante, isso que você está relatando, né. É o Exato. país estar preparado para essa transição, não basta só ali eu olhar para o meu, mas entender todo o contexto, né. E que eu acho que volta naquilo que a gente estava falando no começo, né, que as coisas precisam andar juntas, então você precisa ter uma conversa na sociedade para que a sociedade tenha apetite para esse tipo de produto, por exemplo. Você precisa ter uma conversa de poder público, que é, você precisa dar infraestrutura para essa rede elétrica. E você precisa ter uma É. conversa de setor privado, que é, bom, tem uma oportunidade de negócio aqui nesse. Então, as coisas elas precisam caminhar juntas, porque senão a gente acaba não tendo o avanço que a gente poderia, né? Claro, claro. E aí, Gabi, eu queria entender um pouco como que são as ações em cada local, porque vocês envolvem, né, a população local, as autoridades. Você já citou aí, né, no sul, que vocês trabalharam a questão das enchentes e como políticas de prevenção e adaptação podem ser implementadas, né. Como é que vocês abordam essas questões específicas de cada localidade? Então, a gente olhou, para cada território a partir dos seus conflitos e das suas contradições dadas ali no local, né. Então e eu acho que isso, na verdade, vai compondo um mosaico muito interessante do ponto de vista de panorama energético no Brasil. Se a gente olha para o sul, a gente tem uma questão, por exemplo, com o carvão no interior do Rio Grande do Sul, que vai ter que se transformar, o carvão mineral, etcétera. Quando a gente subiu aqui para São Bernardo do Campo, a gente foi falar justamente com as montadoras e os sindicatos dos metalúrgicos, que estão envolvidos na produção de automóveis. O que que significa para este setor inteiro a transformação, do setor de transportes. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi conversar um pouquinho com os petroleiros, aí já é uma outra conversa. O que é a Petrobras do futuro? A gente sabe que a Petrobras é um grande motivo de orgulho, tanto para os seus trabalhadores quanto para a população brasileira. Mas o que significa a Petrobras, num contexto de crise climática, se transformar numa empresa de energia? Que impactos isso traz para os trabalhadores? Então, a gente vem tentando moldar as conversas um pouco a partir do que está dado no território. No Nordeste, por exemplo, vamos ter um debate muito intenso sobre renováveis, o que que significa para o trabalhador das renováveis, que qualidade de emprego ele tem, mas também o que que significa para as comunidades locais que estão recebendo os parques eólicos e os parques solares, que conflitos isso traz com a agricultura familiar, etc. Então, a ideia é a gente ir construindo um pouco essas múltiplas perspectivas a respeito de energia ao longo das paradas e com formatos diversos de atividades também. Então, a gente tem, por exemplo, um formato que a gente tem feito que tem sido muito interessante, que são laboratórios de cocriação com trabalhadores. Então, a gente faz uma parceria com sindicatos de categorias específicas e a gente vai se aprofundar naquela categoria especificamente e entender quais são os desafios, os medos, os receios, as preocupações, mas também as propostas
de transição justa para aquela categoria. A gente já fez isso com os metalúrgicos, fez isso com os petroleiros, vamos fazer com os trabalhadores das renováveis agora na Parada de Salvador. Então, isso vai, e a ideia é que isso vá se juntando para formar um documento que depois, ao final, a gente entrega tanto para o poder público em Brasília quanto para os negociadores em Belém. Mas a gente tem outros formatos também, então a gente vai ter oficinas, por exemplo, tanto de audiovisual quanto de facilitação gráfica. A gente tem apresentações culturais, com shows, teatro, sarau, filmes. A gente tem um outro formato que é um formato mais tradicional de seminário, roda de conversa, em que a gente tem alguns especialistas e uma plateia que pode interagir com aqueles palestrantes. E é isso, né? Como você estava falando, é um caminhão que vira palco. Então, o que que acontece? Quando a Uhum. gente para ele está na estrada, mas quando a gente para ele, as laterais abrem e a gente tem um super palco que comporta esse tipo de atividade. Então, acaba virando uma plataforma coletiva também para a sociedade civil como um todo, que é hospedar eventos das organizações parceiras, não ser só uma coisa nossa, né? Que aí seria o conceito do Laboratórios para o Futuro, né, lendo sobre a caravana eu vi que tem essa questão do diálogo sobre trabalho Isso. e clima, e o Laboratórios para o Futuro que é esse espaço de cocriação, então é isso? Vocês convidam quem está fazendo ali a coisa acontecer também, quem também está levantando esses debates e essas questões para Exato. juntar para fazer parte do time, é isso? O que a gente fez, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo foi super interessante. A gente teve 2 dias de laboratórios com os metalúrgicos. No primeiro dia, a gente estava trabalhando com dirigentes, então são os dirigentes do sindicato, que tipo de discussões eles têm tido com as empresas, com relação à transição justa, etc., e que propostas concretas eles gostariam de botar na mesa. Olha, maravilha, vamos falar de transição, mas para nós isso aqui é importante se a gente for discutir transição. No outro dia, a gente estava com os trabalhadores do chão de fábrica. Então, era uma outra discussão, porque era uma discussão muito mais próxima da realidade. E que eu acho que tem uma riqueza, a gente tem brincado muito com uma expressão aqui em Aurora, que é a história de conectar o fim do mundo com o fim do mês, né? A gente fica muito preocupado de falar do o mundo está acabando, e, na verdade, isso às vezes tem um efeito reverso, né? Paralisa a pessoa, porque ela fala, bom, o mundo está acabando, não tem nada que eu possa fazer, então eu vou só tocar minha É. vida aqui. E o que a gente está precisando é juntar essa história do final do mundo com o final do mês, né? Porque as pessoas estão preocupadas em pagar suas contas. E aí eu acho que essa coisa de falar com os trabalhadores que estão na ponta nos traz esse dado de realidade e essa urgência do final do mês de um jeito muito nítido, né? E muito interessante também de entender o que que são as preocupações e o que que são as propostas que esses trabalhadores já têm, porque muitas vezes a gente fica criando propostas e soluções sem conectar com a base, e quando a gente para fazer essa escuta profunda e real da base, as respostas já estão lá. O que a gente precisa é amplificar elas e canalizar para o lugar certo, né? Então, eu acho que a proposta do laboratório é um pouco essa, vamos ver o que que já tem de respostas, o que que já existe no dia a dia dos trabalhadores que estão na linha de frente, e como é que a gente leva isso para os tomadores de decisão depois. E tem muitas possibilidades, né, a gente acho que não sei se você percebe isso deles, que eles devem pensar: "Nossa, e agora, o que que vai ser de mim ou o que que eu vou fazer?", mas tem muitas possibilidades, né, o Brasil, especificamente, né, tem tudo para, né, ele já é um dos países aí com maior potencial para fazer essa transição, né, você já citou aí a eólica, solar, a gente tem as hidrelétricas também, mas e aí? Eu fico pensando assim, o que que falta então no Brasil, né, para ele se apropriar e fazer essa transição mesmo de fato. E seria também isso passa por capacitar essas pessoas para trabalharem nesse novo contexto? Com certeza. A questão da qualificação dos trabalhadores e a requalificação dos trabalhadores vai ser uma pauta muito importante nesse processo de transição. A gente tem conversado, por exemplo, tive uma fala muito interessante de uma pessoa do setor de óleo e gás, que falou: a gente sabe que a gente não vai ter petróleo para sempre, a gente não vai morrer abraçado no petróleo. A questão é como é que a gente faz essa transição, porque o que a gente sabe fazer hoje não vai ser o que a gente vai precisar saber fazer depois. Então, tem essa preocupação já, e tem uma clareza muito grande nos setores também de que o,
o tipo de trabalho, o tipo de função também deve mudar. Então, alguém que trabalha hoje na área de extração de óleo e gás, sabe que não vai trabalhar em extração de vento e sol. Provavelmente vai trabalhar na produção dos componentes dessas novas tecnologias. E isso envolve toda uma requalificação do trabalhador. Então, como é que o setor privado vai dar conta de apoiar os seus trabalhadores a fazerem essa transição? Como é que o setor público vai apoiar os trabalhadores a fazer essa transição? E tem uma discussão muito interessante que a gente está começando a fazer com a juventude, assim, principalmente com o Engajamundo, que é o que isso significa do ponto de vista de educação. Educação formal, educação profissional, que tipo de novos cursos a gente vai ter que ter nas universidades para dar conta dessas tecnologias do futuro, esses empregos do futuro, esses redes que vão surgir, que tipo de cursos técnicos a gente vai ter que ter, que outros vão desaparecer. Então, acho que tem uma coisa muito grande aí, e eu acho que os caminhos são muito diversos, não vai ter uma receita de bolo. Porque não vai ser um para um, né? A gente está falando de quase 400 mil trabalhadores só vinculados à Petrobras, direto ou indiretamente. Você não vai ter 400 mil postos de trabalho nas renováveis. Então, o que acontece com esses trabalhadores? Eles vão ter que ir para setores diversos. E aí a gente vai ter que falar sobre diversificação da economia, a gente vai ter que falar sobre industrialização. Tem um debate que surgiu com os metalúrgicos que foi muito interessante, que é a maior parte dos componentes dos veículos elétricos, os componentes eletrônicos, já vem pronto. Então, o que isso significa? Que muita coisa vai deixar de ser produzida aqui para ser só montada, quando na verdade a gente podia estar tendo uma discussão sobre reformulação do parque industrial brasileiro, investimento em tecnologia, fazer esses componentes eletrônicos aqui para gerar postos de trabalho e aumentar a competitividade econômica do país, né? Mas a gente não está fazendo. Então, quando você me pergunta o que falta, eu acho que falta uma visão de futuro para o país, de fato, que olhe para essas oportunidades que a gente já está perdendo e que se a gente continuar mirando para o passado e olhando para aquilo que a gente sabe que já não atende mais à ciência climática, a gente vai só perder cada vez mais, né? Me dá um pouco de tristeza, porque não, não são muitas oportunidades que a gente tem, mas a gente está perdendo essas oportunidades. E olha o quanto é abrangente, né. Oportunidades em diversas áreas. Você levantou aí, por exemplo, a questão da educação, que a princípio a gente não faria esse link, né. E olha como é que uma coisa vai puxando a outra, né, e tudo está interligado. E aí eu já ia te perguntar como que as outras cidades, os outros estados que não vão ser contemplados com a caravana, podem se beneficiar, né. E aí eu acho que vem muito disso, de todas esses levantamentos que vocês estão fazendo, e aí isso vai ser, você já citou aí que eles vão ser direcionados tanto para o pra nível federal, como também lá na COP, né. Como é que vai ser isso aí para que realmente todo o país seja beneficiado com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo? Bom, primeiro eu queria deixar um convite para todo mundo nos acompanhar nas redes, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo na estrada ou na É. base, e a gente compartilha por lá. Então acho que esse é um jeito. A gente de vez em quando pede ajuda nas redes, do tipo, onde é que a gente carrega? Ou vocês têm bons exemplos de histórias de soluções de energia e tal. Então eu acho que essa coisa do mecanismo de participar, mesmo que a gente esteja só no digital, ele segue sendo possível e acompanhar o calendário, porque a gente ainda tem algumas paradas aí para fazer, Salvador, Recife, Campina Grande, Mossoró, Fortaleza, Brasília, Belém, até novembro, ainda Ainda temos todas ainda tem essas muita paradas, história para contar. tem muita história. E aí, do ponto de vista de entregas, o que a gente tem feito também a gente está coletando muitas coisas a partir dessas paradas, a partir de um esforço de registro audiovisual que a gente tem. Então, para além das paradas do caminhão, a gente também está fazendo paradas em outras 25 cidades brasileiras, coletando histórias mesmo sobre energia. Então, acho que muita coisa pode surgir daí, e a ideia é que isso vire produtos diversos, né? Então, a gente anda aqui sonhando com muitas coisas, de websérie a história em quadrinho, virar um livro, um documentário, peça de teatro, exposição de foto. Acho que a ideia é transformar isso o máximo possível em plataformas diversas que se conecte com pessoas de diferentes tipos. Mas para Brasília, o que a gente está pensando é, durante a semana que antecede a Semana do Clima de Nova York, que a gente sabe que é um momento importante, todos os olhos do mundo estão discutindo clima,
o Lula é previsto para estar lá fazendo discurso de abertura na ONU e tal, então a gente quer aproveitar esse momento para pautar esse tema aqui internamente com tomadores de decisão, então fazendo eventos em Brasília, com parlamentares, com representantes do executivo, para entender que caminhos existem do ponto de vista de políticas públicas nacionais para a pauta de transição energética justa. E aí, depois de lá, o que a gente quer é fazer essa mensagem chegar na COP também, né? Então, a gente tem articulado com alguns parceiros, estamos pensando algumas possibilidades de eventos em Belém, conjuntamente, para apresentar tudo aquilo que a gente vem escutando, né? Porque eu acho que a gente vai ter uma riqueza de dados ao longo desse processo, que é gigantesca. A gente está rodando uma pesquisa, em cada parada do caminhão, a gente tem pesquisadores perguntando para as pessoas como é que elas percebem e enxergam a relação entre trabalho e clima no seu dia a dia. Então, eu acho que vão ter tantos dados para a gente apresentar no final, que a gente ainda está tateando qual que é o melhor jeito de fazer essa apresentação. Claro, não, o poder público ele deve se apropriar disso, né, porque vocês estão construindo aí, vocês estão em campo, e nada mais eficiente, né, e fidedigno, né, do que o que vocês estão coletando, essas informações todas, né. E aí eu te pergunto, aí vocês vão chegar lá na COP e entregar esse relatório. A COP é a bola da vez, né, só se fala disso, até quem não é da área, né. Por exemplo, o meu marido, que não é da área, ele já me perguntou: "Mas o que que fala, o que que tá todo mundo só falando de COP, COP, você fala pra cá?" E a gente liga jornal e é só COP. E aí eu fico pensando: "Que bom, né, porque estão falando sobre, então quem não tinha conhecimento ou quem não estava envolvido com esses assuntos, começou a pelo menos se antenar, entender um pouco mais desse contexto, mas como o que que a gente pode fazer? Eu fico pensando isso, para não deixar todo esse empenho, esse ativismo, ele morrer ou enfraquecer depois desse evento. Como é que você vê, as próximas medidas, tanto a nível do poder público, das empresas também, das pessoas, né. A gente está plantando sementes, você vê dessa forma? Que a coisa vai continuar, né. Eu brinco que quem desplastifica não vai plastificar de novo. Ninguém que usa uma sacola retornável vai chegar e falar: "Ah, cansei, agora eu vou colocar tudo aqui no supermercado de novo em saquinho, não tem jeito". Mas como é que a gente não deixa a bola da vez cair, né? É. Assim, é difícil às vezes, porque eu acho que a gente está também com a atenção seletiva, né, sobre a gente está respirando COP, e aí a gente acha que as pessoas também estão. Mas eu me deparei com um dado na sexta-feira que me chocou bastante, que é que 70% dos brasileiros ainda não sabem o que é a COP. Nós estamos há menos de 6 meses e 70% da população brasileira não sabe do que se trata a COP, que é aqui no nosso quintal. Então, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, a gente tem muita bolha para furar ainda, tem muito espaço. E, e aí eu acho que a nossa escolha, inclusive, de falar sobre trabalho é uma tentativa também de abordar clima por um outro viés, né? Assim, a gente sabe que trabalho é uma questão super ligada à identidade das pessoas, as pessoas passam 8 horas por dia, pelo menos, trabalhando, então seria uma outra portinha para a gente abordar o tema do clima com as pessoas, mas eu acho que a gente precisa descobrir outras, muitas, variadas, porque a gente precisa entender o que que é que vai tocar o coração dessas 70% de pessoas que ainda não sabem o que que é a COP. E aí, a gente estava tendo, na semana passada, faz alguns dias, a gente parou o caminhão no Rio de Janeiro e a gente fez um evento em parceria com a Casa Fluminense, que é uma organização fantástica no Rio, que faz um trabalho muito, muito legal na Baixada Fluminense. E a conversa era exatamente essa. O nome do painel era de Realengo a Belém. Como é que a gente levava as coisas dos territórios para Belém? E aí me convidaram para fazer uma fala provocadora, eu que adoro uma provocação, falei: "Gente, super legal, de Realengo a Belém eu já entendi, a questão para mim é ir de Belém para Realengo. Como é que a gente volta?". Porque eu acho que para mim a resposta um pouco dessa sua pergunta desafio aí, tá em como é que a gente primeiro faz as vozes locais chegarem nesses espaços internacionais, então eu acho que isso é uma baita semente que a gente pode plantar, e que eu acho que a caravana pensa um pouco exatamente por aí, né, como é que a gente coleta essas vozes dos territórios que não vão chegar nesses espaços e leva essas vozes para lá.
e abre esses espaços de protagonismo para essas vozes que já estão fazendo a diferença na base, né. Mas tem um esforço que vai ser muito importante, especialmente num contexto de COP no Brasil, que é como é que a gente aterriza as discussões desses espaços globais nos territórios. E aí a gente tem uma oportunidade fantástica no ano que vem com eleições, né. A gente que está respirando COP, está esquecendo das eleições, mas quando a COP acabar, a gente já vai estar em momento de campanha eleitoral. Então, eu acho que o desafio é um pouco como é que a gente conecta de volta as discussões globais com o cotidiano da nossa política. O que que o governador ou o candidato a governador está propondo para um ponto de energia no meu estado? Ele está propondo investimento em gás, mas isso assim, é fóssil. Parece natural, gás natural, mas é gás fóssil. Será que é esse o investimento? Será que a gente não tem um potencial de renovável? Cadê os candidatos que estão promovendo renováveis? Promovendo como? Às custas de quem? De que comunidade? Que tipo de candidato está promovendo incentivo aos jabutis de carvão ali no meio das eólicas offshore? Quem que eu vou votar? Para deputado, para senador, para presidente? Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil organizada, tem esse esforço, e eu acho que para as pessoas tem um ponto de atenção aí no ano que vem, que é cadê o descolamento? Porque eu acho que o grau de descolamento entre o que se discute nas instâncias internacionais e o que se discute na política doméstica está muito grande. A gente precisa reduzir esse espaço. Maravilhoso. E é até uma grandíssima oportunidade para os próprios candidatos, né, para eles entenderem mais do assunto, para eles entenderem o que que eles podem fazer, né. Vou citar aqui mais uma vez o seminário, Águas para o Futuro, porque está me vindo muito na cabeça, porque tinham muitas autoridades, muitos prefeitos, e foi muito interessante de ver um mostrando para o outro o que que eles estão fazendo, o que que está dando certo, e eles puxando, sabe, no sentido de: "Olha, aqui deu certo, faz aí também, e se você precisar, eu troco com você o que que eu fiz, eu te mostro como que você pode também aplicar isso na sua localidade", enfim, é novo para todo mundo não, né, já deveriam estar mais Já deu adiantados nesse tempo. sentido. É. Estão atrasados, mas ok, né, então, assim, ainda dá para fazer muita coisa. Então, Com é uma certeza. excelente oportunidade para eles também se apropriarem dessa pauta, né, para de fato trazerem propostas que vão ao interesse da população, né, claro. Você citou aí, deu umas pinceladas aí em algumas iniciativas que você viu, e como aqui no Na Boa eu gosto muito de falar do lado cheio do copo, né, eu queria te pedir isso, o que que você já viu de boas iniciativas? Alguns exemplos para nos inspirar e provar que sim, o que vocês estão propondo é possível e já está acontecendo. Eu acho que tem algumas iniciativas muito interessantes, e aí elas vão em direções diferentes, tá. Assim, eu mencionei a Casa Fluminense, porque eu acho que eles fazem um trabalho de integração metropolitana muito interessante. Então são várias cidades na Baixada Fluminense, a gente está acostumado a falar de Rio e pensa só o Pão de Açúcar e o Corcovado ali, né, a zona sul carioca, e acho que a Casa Fluminense tem um trabalho muito interessante de escuta direta do território e uma capacidade de transformar isso em proposições de políticas públicas que eu acho exemplar. Eu até brinquei com eles no final de semana que a gente estava lá junto com eles no Fórum Rio. Eu falei, gente, se tivesse uma Casa Fluminense em cada cidade, a minha vida enquanto caravana do futuro seria tão mais fácil, porque eu já ia ter um parceiro em cada lugar, assim. Então, acho que fazem um trabalho fantástico. Aí, do ponto de vista de energia, eu estou muito curiosa para uma das nossas paradas da equipe de registro audiovisual, numa região no norte de Minas, onde o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, transformou um antigo lago de uma hidrelétrica numa usina solar flutuante de gestão comunitária. Eu estou, assim, encantada com essa história. Eu não sei ainda se ela é tão cor-de-rosa quanto ela está Uhum. parecendo ser, porque a gente não foi até lá ainda, posso voltar depois para contar, mas, Vou adorar. eu acho que só a ideia já me encanta, Já porque encanta. exatamente, você É, pegar aquilo que era o motivo pelo qual você tinha um confronto, que é uma barragem, você transformar aquilo numa tecnologia sustentável, inovadora, e ainda botar a gestão comunitária nisso, assim, eu estou muito curiosa para saber
como surgiu, como é que tem sido, o que que eles têm de aprendizados e o potencial de replicação dessa solução, né. Acho que isso também é uma outra coisa que estou muito interessada, né. Aí tem uma outra iniciativa que eu gosto muito de trazer, que é o Nordeste Potência, né, então eles estão olhando especificamente para o potencial da região, potencial de desenvolvimento econômico e social da região Nordeste. Tanto a partir das questões de energia, mas também a partir das questões do semiárido, novas potencialidades de tecnologia, de outras inovações. Eu gosto muito porque ele vai em muitas direções, mas tendo a região como o território, não um estado específico. Esse olhar regional, você vê que tem alguma coisinha aí, porque eu já falei da integração metropolitana com a Casa Fluminense, agora estou falando da Nordeste Potência, enquanto integração regional, que eu acho um trabalho muito interessante, né? E aí eu queria também falar do Comitê COP30, né, que tem feito um trabalho brilhante direto lá no território, no Pará, de chamar a COP para si, um movimento muito vinculado às juventudes, então que está olhando para o futuro, essencialmente, mas está olhando um pouco também para o legado dessa COP enquanto COP na Amazônia, né? O que isso significa para o território, o que isso significa para as organizações que estão trabalhando lá há muito tempo, que de repente estão nos holofotes, mas o que acontece com isso no ano que vem e tal. Então, respeito muito e acho que é um trabalho muito interessante de mobilização das juventudes locais ali na Amazônia. Maravilhoso. Eu não tenho a menor dúvida que você vai ter que voltar, você já percebeu, né. Eu Que vou você adorar vai ter voltar quando acabar a que caravana. que depois você vai fazer, assim, o essa visão geral, esse apanhado geral de tudo que você viu, que eu tenho certeza que já está sendo muito rico, né, não é que vai ser, já está sendo, são muitas trocas, a ideia é incrível e, assim, vou acompanhar de perto, né, para acompanhar a caravana, tem o perfil específico da caravana, né, Caravana do Futuro, nas redes Isso, sociais. é um @caravana do futuro, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn. No LinkedIn vocês encontram pela página de Aurora Lab, aí não tem uma página da caravana, mas no Instagram tem lá todo dia o nosso caminhão lindo, no Instagram da caravana. Maravilhoso, Gabi, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo, aprendi muito com você. É bom ver essas iniciativas, ver, escutar, né, o que está acontecendo, as pessoas se movimentando, eu acho que é isso, então, que esse episódio chegue a cada vez mais pessoas para acompanhar a caravana também, para se apropriar, né, do que vocês têm visto, para também levar para as suas cidades, é um movimento muito grande que a gente precisa realmente agregar, né. Igual você falou, esse dado aí de 70% dos brasileiros não sabendo o que é COP, então a gente precisa mudar, né, não só o que é COP, mas sobre a transição energética e principal, sobre o que está ao alcance de cada um, né, e eu acho que isso vocês mostram muito bem. Então só É isso. agradecer o espaço. Não, eu que te agradeço pelo convite, um prazer. Conte com a gente depois no finalzinho para a gente contar tudo que a gente coletou. E não deixem de nos acompanhar. Eu espero ver as pessoas, seja no Instagram, seja no caminhão, mas espero ver todo mundo lá. É isso aí, @caravana do futuro. Já estou seguindo. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.